Meu amigo vascaíno, Maurício Barbieri está perdido sob o comando técnico do Vasco da Gama. Mas, Laureano, qual a novidade? A novidade é que Cocão deverá ser titular, pasmem os senhores, no jogo contra a equipe do Internacional lá em Porto Alegre. Potente Cocão virou solução aqui na cabeça de Maurício Barbieri. A gente vai falar também sobre a situação da mudança de treinador, porque, embora o Barbieri tenha sido mantido no cargo, alguns treinadores aí foram oferecidos ao Vasco da Gama. Os senhores vão ficar sabendo os nomes e a gente vai falar aqui bastante sobre a exigência do Paulo Brax a 777 Partners para poder chegar 6 reforços. Mas, pessoal, será que o Paulo Brax manda em alguma coisa? Peço a você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o vídeo. Meus amigos, agora é esquecer o amargo resultado contra a equipe do Flamengo e focar no próximo jogo que vai acontecer lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, no próximo domingo, com transmissão aí da Rede Globo. E a gente teve conhecimento que o Barbieri deverá abandonar o esquema com 3 zagueiros. Algumas mudanças vão ocorrer. É a quarta equipe diferente que o Barbieri coloca aí. E o seguinte, olha o time que foi ontem para poder treinar, com nada mais, nada menos que Cocão titular. Então vamos colocar aqui para a galera poder ver. Olha só, reparem aqui no campinho, ó. Vamos lá, Léo Jardim mantido no gol, Pumita, Piton, Capasso e Léo, Matheus Carvalho, nosso Cocão, Andrei Santos, Jair, Marlon Gomes, Aureliano, o nosso craque, sai do time para a entrada do Gabriel Peck e Pedro Raul lá no ataque. Perfeito? Então a gente vai ter novidades aí, como o retorno do Andrei, que embora tenha se machucado, treinou como titular, o Marlon Gomes, o retorno do Peck. Agora, o que chamou a atenção é a chegada aí de Cocão na equipe titular. E vocês viram aí no campinho que verdadeiramente o Vasco precisa aí de reforço. E houve aí uma exigência, segundo o canal Atenção Vascaínos ontem, onde eles disseram vai ter grana para abafar a situação do protesto que aconteceu no último final de semana. Vai ter grana, né? O protesto que aconteceu ontem também vai ter grana. E aí vieram com esse papo aí de exigência de Paulo Brax. Gente, o Paulo Brax está pedindo, tá, dinheiro para 77 Partners desde o mês de abril. Em maio, ele reforçou esse pedido. Ele teve lá nos Estados Unidos, certo? Para que efetivamente, Estados Unidos não, ele foi a Paris para poder pedir. Até agora ele não teve retorno dessa situação. Vem jornalista falando que ele exigiu 6 reforços, né? Se são 6, um já chegou, que é o Serginho, né? Está fechado aí com o Vasco, essa contratação aí de peso. Então é o seguinte, galera, o Vasco da Gama está passando por um momento, olha que sufoco. E não para por aí. Alguns treinadores sendo oferecidos
aí para o Vasco da Gama, ofereceram aí Rogério Ceni para o Vasco da Gama. Vai dar jeito? Se o Barbieri ser demitido, acho pouco provável. O cara pegou o Cruzeiro alguns anos atrás na mesma condição, não conseguiu recuperar, o Cruzeiro caiu para a Série B. O Dunga também foi oferecido aí ao Vasco da Gama. Poçante Dunga. E aí, meu amigo, o Dunga não é treinador, sabe-se lá quanto tempo. Então, cara, ó, eu acho que as coisas no Vasco da Gama estão definitivamente aí desgovernadas. Essa é a situação, desgovernadas. E chegou o momento aí da 777 Partners, né, fazer alguma coisa. Agora, eu só acho que a 777 Partners vai fazer a partir do momento que a torcida do Vasco, né, fechar a torneira. A partir do momento que a torcida do Vasco parar de colocar dinheiro nessa SAF aí. Porque o que acontece? O torcedor do Vasco é responsável por uma das maiores bilheterias no ano. O Vasco é um dos clubes que ainda possui o maior número de sócio-torcedor. Cara, o torcedor não vê retorno. O mínimo que o torcedor queria agora era a demissão do Maurício Barbieri, que já debochou do Vasco aí em 2 coletivas. O mínimo que o torcedor do Vasco queria era um treinador de peso para o Vascão da Gama. Reforços que pudessem chegar aqui e falar, pô, estou vestindo a camisa do Cruz Maltino para ser titular. E nada disso, né? Nada disso foi feito. Infelizmente. Bom, meus amigos, pensem, cada um tem um Vasco da Gama que merece. E do jeito que tá, com Barbieri, Paulo Prax, Luiz Melo e etc., o Josh Wand e com Docinho, o Vasco vai para a Série B, certo? O Vasco é sim para quem acredita, mas a gente não pode mentir aqui para vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.